Nesse vídeo você vai acompanhar a análise de quem entende do assunto e se a decisão de Zambelli se foi boa ou ruim para ela. Carla Zambelli, deputada federal, anunciou publicamente que saiu do Brasil alegando não se sentir segura. Sua decisão ocorre após uma ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal, STF, reforçando a narrativa de que está sendo perseguida politicamente. Exílio político informal. Ao sair do país sem um processo de extradição formal, Zambelli se coloca na posição de exilada política, reforçando sua narrativa de vítima. Risco de perda de mandato. Dependendo das próximas decisões jurídicas e políticas, sua ausência pode ser interpretada como abandono de mandato, acelerando processos de cassação. Isolamento político. Estando fora do país, perde força de articulação direta com aliados, especialmente no Congresso, limitando sua influência prática. Efeito da decisão do STF. A ordem de prisão é um marco na escalada da tensão entre o judiciário e políticos de oposição. Para muitos, simboliza a ação de um STF que está extrapolando seus limites constitucionais, para outros, a defesa do Estado democrático de direito. Exposição internacional. A fuga pode levar a processos internacionais, como solicitação de asilo político. Isso pode constranger o governo brasileiro e abrir um debate global sobre a legitimidade das decisões do STF. O caso reforça o discurso já difundido por setores conservadores e liberais sobre a existência de uma ditadura da toga, onde ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes, estariam agindo como agentes políticos e não como juízes imparciais. Para a esquerda e setores progressistas, Zambelli seria um exemplo de quem ultrapassou os limites legais e agora enfrenta as consequências. Desgaste das instituições. O judiciário é visto por parte da população como parcial e perseguidor, enquanto o legislativo parece impotente para defender seus membros. Precedente perigoso. A prisão de parlamentares por decisões monocráticas cria um precedente preocupante. Muitos temem que o devido processo legal e o princípio do amplo contraditório estejam sendo relativizados. O Brasil é visto como um país onde o judiciário interfere diretamente na política, o que pode afetar sua imagem democrática. A busca de asilo por Zambelli pode gerar pressão internacional, dependendo do país onde ela se refugie. Esse termo passou a ser muito usado por críticos do STF, indicando que a Corte teria ultrapassado seu papel constitucional para agir como uma espécie de governo paralelo, tomando decisões que afetam diretamente a política e os direitos civis. O caso de Zambelli alimenta essa narrativa, que se sustenta em exemplos como prisão de manifestantes de direita, censura de perfis e veículos de comunicação, ações penais diretas contra políticos. Por outro lado, as adesões ao discurso de perseguição. Zambelli pode se tornar um símbolo para outros políticos que se sentem ameaçados pelo STF. Fortalecimento da oposição. Paradoxalmente, sua saída pode gerar comoção e engajamento nas bases conservadoras. Risco de radicalização. O episódio pode ampliar a descrença nas instituições, fomentando discursos mais radicais e antissistema. Urgente! O STF pode decretar a prisão de Carla Zambelli a qualquer momento. Isso aqui é urgente, é breaking news, e nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o pedido de prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, que foi feito pela PGR pro STF. Em segundo lugar, vou te dar minha opinião sobre a ida de Zambelli para a Europa. E em terceiro lugar, eu vou mostrar para você o que vai acontecer a partir de agora. Quais são as opções que estão na mesa da PGR do STF e quais são as opções da Carla Zambelli. E bora então para o primeiro ponto, direto a ele, com esta manchete aqui do jornal O Globo. PGR pede prisão preventiva de Carla Zambelli após ida para a Europa. Deixa eu te relembrar aqui de um contexto que é importante para você entender isso aqui. A Carla Zambelli ela foi recentemente condenada pelo STF a 10 anos de prisão. Por que, Deltan? Por conta do caso em que ela foi acusada de contratar o hacker Walter Delgatti. O objetivo seria inserir dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Teria até saído lá um mandado de prisão, tendo como pessoa a ser presa o próprio ministro Alexandre de Moraes. A Zambelli ela deu uma entrevista hoje para a Auriverde em que ela disse que ela saiu do país inicialmente para fazer um tratamento de saúde, mas que ela também está sendo perseguida judicialmente e que ela não deve mais voltar ao Brasil. Mas sim pedir licença do seu mandato de deputada federal, do seu mandato parlamentar, que vai ser assumido agora pelo suplente.
Como a notícia é uma breaking news, acabou de sair, a gente não tem acesso ainda ao inteiro teor do pedido que foi feito pela PGR para o STF, mas eu tenho certeza de qual é o fundamento. Tudo indica que o fundamento da prisão vai ser, é claro, a ida dela para a Europa, que juridicamente pode ser considerada uma fuga, já que a própria Zambelli ela anunciou publicamente que ela não tem intenção de voltar ao Brasil. Isso se enquadraria, em tese, numa das hipóteses de prisão preventiva, que pode ser decretada quando é um caso de assegurar a aplicação da lei penal. Esse é o texto da lei. A prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, para pegar alguém que fugiu, que está em vias de fugir, para assegurar que a lei penal seja aplicada sobre a pessoa. Esse é um dos critérios para a decretação da prisão preventiva que estão previstos lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. E por que pode se enquadrar, Deltan? Porque se existe uma condenação criminal no STF, existe então uma expectativa jurídica considerável de que a Zambelli vai ter que cumprir pena. E aí, a fuga dela, a ida para o exterior anunciando que não tem previsão de volta, frustra a aplicação da lei penal. Então, em tese, esse fundamento da prisão, ele existe. É o que a gente faria na Lava Jato se um investigado, um réu, um condenado fizesse a mesma coisa, fosse para o exterior anunciando que não ia voltar para o Brasil. Mas esse ainda não é o ponto central. Vamos agora para o segundo ponto em que eu vou dar para você a minha opinião sobre o que eu acho desse caso. E essa minha opinião aqui é dupla, tem dois lados. E o principal lado é o segundo que eu já vou te falar. Mas vamos começar pelo primeiro. Minha primeira parte, digamos, a primeira intuição em relação a esse caso é a óbvia. É pela punição de todo mundo que for culpado. Primeiro, preciso começar dizendo que eu não conheço profundamente essa ação penal no STF que gerou a condenação da Zambelli. Eu não conheço ali no detalhe. Eu não analisei os fatos, eu não analisei as provas, eu não analisei a denúncia, eu não olhei os depoimentos, eu não olhei as manifestações da defesa, os votos dos ministros pela condenação, então eu não tenho condição de analisar ali, fazer uma análise jurídica no detalhe ali do que aconteceu, ponto a ponto, caso a caso. O que eu posso dizer é que se a acusação for verdadeira, de que ela se aliou ao hacker Delgatti, que foi inclusive o criminoso que hackeou as autoridades da Lava Jato, obviamente que eu acho que tudo isso é extremamente errado e eu defendo a punição dela e de qualquer outra pessoa que tenha praticado o crime. Agora, se ele entrou lá e simplesmente adulterou lá a questão do mandado de prisão do Alexandre de Moraes, gente, isso aí não tem o potencial nenhum de ser efetivado, isso aí fica parecendo aí uma brincadeira. Não me parece aí que fosse um caso de punir alguém por crime. Mas, de novo, eu não conheço o caso e no detalhe. Meu ponto aqui não é esse, tá? Meu ponto é simplesmente começar dizendo que, como qualquer conservador, cristão, liberal, eu defendo lei e ordem, justiça, punição para crimes. Não esperem algo diferente de mim do que buscar justiça. Então, se houve crime de fato ali, a pessoa tem que ser punida. Mas aí agora vem o ponto em que eu queria chegar. Tem um grande porém aqui. Um grande porém que eu tenho para falar em defesa da Carla Zambelli e do que eu entendo que é a justiça. Eu acredito piamente quando a Carla Zambelli diz que está sendo perseguida judicialmente e politicamente, simplesmente porque eu já tenho evidência suficiente de que esse STF não vai entregar justiça para pessoas da direita. Quem julgou ela foi o STF. E a Zambelli pode até estar errada ali no mérito, no que ela fez, mas essa não é a questão central. A questão central é, não existe justiça para a Zambelli com esse STF. A Zambelli, ela jamais teria um julgamento justo com esse STF. Gente, com esse STF aí, com esses ministros, com Gilmar Mendes sendo o relator do caso dela, justamente Gilmar, um dos ministros que mais soltou corruptos na história do tribunal, eu não consigo acreditar que o julgamento dela foi justo. Desculpa, não dá. Não dá. E isso faz toda a diferença, porque o julgamento justo é um direito fundamental de qualquer ser humano e faz toda a diferença, mesmo quando a pessoa é culpada. Com esse STF, eu não consigo confiar que os ministros iriam decidir qualquer coisa que fosse em favor da Zambelli, mesmo quando ela tivesse razão de acordo com a lei. Eu não consigo acreditar também que a pena dela é justa. É só olhar o que o STF está fazendo com os réus do 8 de janeiro. E ela entra na mesma categoria deles, que o STF chama de extrema-direita. É o bolsonarismo que o STF já falou que quer vencer, que quer derrotar. Como você pode imaginar que tem um julgamento imparcial e justo para ela lá? É o mesmo STF que está julgando agora, em tempo recorde, o caso do golpe. É o STF que está atropelando tudo para condenar. É o mesmo STF que julgou Daniel Silveira por crimes de palavra, protegidos pela imunidade parlamentar, e condenou ele a mais de 8 anos de prisão, em tempo recorde, enquanto demora 10 anos pro Collor. Gente, como acreditar que tem justiça para ela lá? Não tem como ter. Não tem. Justamente por isso, por não acreditar no STF, muita gente da direita se autoexilou.
Alan Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Pessoas foram para o exterior porque não tem como esperar a justiça desse STF para as pessoas da direita. Quando a Lava Jato acabou, várias pessoas vieram e falaram para mim: Deltan, fuja, saia para o exterior, eles vão te perseguir, eles vão até o fim, querendo te colocar na prisão, inventar crimes, o que for. Eu falei: eu não vou pagar o preço, mas eu entendo quem foge. Eu entendo quem vai para fora para preservar a si, a sua família, porque realmente não existe hoje justiça para a direita aqui no Brasil. E indo para o terceiro ponto, o que acontece agora? No STF, com certeza vai sair uma decisão decretando a prisão preventiva a qualquer momento. É uma questão de tempo. O STF com certeza vai ainda pedir a inclusão do nome dela na difusão vermelha da Interpol para que ela seja presa onde ela estiver. Mas é capaz também da Interpol não aceitar o pedido se considerar que ela de fato é perseguida política, como aconteceu no caso do Alan Santos. E com certeza o STF vai pedir a deportação da Zambelli, a extradição dela lá da Itália. Extradição é o nome mais técnico. E a Zambelli anunciou que vai ficar lá na Itália, que é o país onde ela tem cidadania, e aí a gente tem que entender qual é o cenário da Itália. A Itália é governada hoje por uma mulher de direita, a Giorgia Meloni. Então existem boas chances lá da Zambelli ter um bom ambiente político lá, contrário à extradição só por isso, né? Parece difícil aí que a Meloni venha aceitar uma extradição. Mas tem uma razão jurídica mais forte até. É improvável que a Itália extradite a Zambelli porque ela tem nacionalidade italiana. E uma das condições da extradição é o que a gente chama de reciprocidade, ou seja, a Itália só vai extraditar para o Brasil alguém com o compromisso de que o Brasil extraditasse uma pessoa para a Itália em condições equivalentes. E isso é impossível de acontecer porque o Brasil não extradita nacionais. Então, enquanto permanecer lá na Itália, a Zambelli está em princípio segura, mas ela corre um risco sempre que ela sair da Itália para um lugar em que ela não tem nacionalidade. Por exemplo, o Salvatore Cacciola, que foi um banqueiro que fugiu lá na década de 70 do caso Marca Fonte Sedan, ele foi exatamente para a Itália. E aí ele foi um dia fazer uma viagem, foi para Mônaco e foi preso em Mônaco e foi extraditado para o Brasil. Mas enquanto permanecer na Itália, a Zambelli está em tese segura. E vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos, mas agora eu quero ver a sua opinião. A Zambelli é uma perseguida política? Sim ou não? Você concorda comigo que não tem justiça no STF para a Zambelli? Pode deixar aí a sua concordância ou a sua crítica, o que for, eu quero aprender também, ouvir a sua voz. Me conta aí nos comentários, curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada que acontece por aqui. Deixo o meu grande abraço para você e até o próximo vídeo. A decisão de Carla Zambelli de deixar o Brasil evidencia o ápice da crise entre o STF e setores conservadores da política nacional. Sua fuga pode ser lida como uma reação desesperada, uma tentativa de preservar sua liberdade ou, conforme sua narrativa, como prova da existência de perseguição política. Para o povo brasileiro, o episódio acirra a polarização, fragiliza ainda mais as instituições democráticas e levanta um debate urgente: até onde vai o poder do STF, e quem o controla? Deixe seu apoio nos comentários. Compartilhe este vídeo antes que seja censurado.